e muito mais a ver com deslocar o centro em sua direção, né? Tanto que os termos que, né, o Lenin e o Gramsci costumam associar com hegemonia tem a ver com arrastar, né, com esse movimento de conseguir produzir a partir de um núcleo organizado, né? E aí no exemplo russo isso era muito visível, né? O que era a classe trabalhadora? Era uma minoria no país a classe assalariada, né? Mas ela consegue, através da sua organização, por conta da sua força social, da sua inserção nos principais meios de produção, nos setores mais dinâmicos da economia, quando essa minoria se mexe, ela arrasta o país consigo, né? Então, para nós, é isso que tem a ver com hegemonia. E por que isso é importante, né? Porque, no fundo, o que a gente está debatendo aqui tem a ver com essa noção, que é a noção tão presente no discurso do pessimismo político, de correlação de forças, né? Então, quem nunca ouviu do petismo o discurso de que, bom, a gente até queria fazer mais, mas não existe correlação de forças para isso, né? Eu, inclusive, faço aqui meu meia-culpa, né? Eu já fui petista e isso era o que me ganhava. De fato, eu olhava e falava, pô, parece que até tem gente lá que quer o socialismo, eles falam isso, então, pelo visto, se não está acontecendo socialismo é porque não está dando, não é porque eles não querem, né? Isso tudo parecia fazer muito sentido para mim até que veio junho de 2013, né? E de repente eu olhava milhões de pessoas na rua exigindo saúde padrão FIFA, educação de qualidade, transporte público, e o PT não sabia o que fazer com isso, né? A não ser, inclusive, ter medo disso. Então, de repente, um fato novo que alterava a correlação de forças completamente, né? A correlação de forças durante uma onda de protestos que bota milhões nas ruas não é a mesma do que é em períodos de apatia, de passividade, de desmobilização. Mas quando vem essa mudança na correlação de forças, não existe uma estratégia capaz de absorvê-la, né? Era a hora da Dilma ter jogado a bomba no Congresso Nacional, ter falado assim, ó, por mim tinha passe livre sim. Então tá aqui um projeto de lei no Congresso Nacional, agora, povo, o teu problema é com os deputados. E jogasse a pressão para o lugar onde a pressão pudesse resultar em conquistas concretas, né? De fato, o próprio movimento de massas, né, o próprio MPL faz esse balanço autocrítico, não soube também fazer isso, não soube ir além daquele momento, então botou milhões de pessoas na rua, baixou 20 centavos, e agora, né? E nesse ato do e agora, e da incapacidade da esquerda radical de dar uma resposta para isso, e na indisposição da esquerda reformista de dar uma resposta para isso, não é mistério para ninguém que não existe vácuo na política, né? Então surgiram aí atores sociais, catalisando um discurso antissistêmico, baseado no moralismo que já é do senso comum, né? E conseguem, evidentemente, alastrar suas ideias com muito mais facilidade do que a gente, que está o tempo inteiro tendo que nadar na contramão do senso comum, né? E aí foi para mim onde estilhaçou todas essas minhas ilusões no papo da correlação de forças, né? Mas tem outros exemplos históricos, assim. Eu selecionei alguns aqui para dar, porque mostra muito como a ideia de que a correlação de forças, ela simplesmente depende daquilo que está dado na institucionalidade, né? Primeiro que torna inviável qualquer perspectiva política de esquerda, porque não existe nenhum país no mundo, nenhum país da democracia capitalista no mundo, onde a esquerda atingiu 50% mais um no Congresso Nacional. Isso não existe, né? E o dia que chegasse perto de chegar a isso, a pergunta é, por que já não faz uma revolução logo, né? Você tem metade do país votando em vocês, né? E o que leva então à pergunta, bom, se nunca houve maioria de esquerda no Congresso, em nenhum país, em nenhuma democracia capitalista, como foi possível obter direitos sociais, conquistas para os trabalhadores, né? Acho que tem alguns exemplos emblemáticos disso. O primeiro deles é o SUS, né? Todo mundo gosta de contar como o SUS é uma grande conquista da esquerda na Constituição de 88. Pois bem, a esquerda tinha 10% dos deputados. E isso sendo generoso, eu estou botando nessa conta o PSB, o PDT, considerando que 30 anos atrás eles eram um pouco melhorzinhos e coisa assim, né? PT, PCB, PDT, PSB não dava 10% da Assembleia Constituinte. Ora, como foi possível aprovar um SUS? Porque além de 10% da Assembleia Constituinte, a esquerda tinha do lado de fora do plenário do Congresso milhões de trabalhadores e trabalhadoras organizados pelo país inteiro. O movimento de massas vivia um período de ascenso. Então, apesar da esquerda ser uma minoria dentro da Constituinte, os deputados liberais de direita olhavam a massa e falavam, bom, alguma coisa eu preciso entregar, né? Porque se eu não fizer pelo menos alguma concessão, esses caras não vão me reeleger, eu vou me queimar, enfim, todas as preocupações que um bom e velho oportunista tem na cabeça, né? Então, fato é que é possível, o SUS é uma prova viva disso, né? Outros exemplos, por exemplo, durante o governo Temer, parecia que a correlação de força era favorável para a esquerda? Não, né?
Tinha acabado de ter um impeachment vergonhoso, sem resistência nenhuma, né? Inclusive, que remonta à incapacidade da esquerda de fazer um balanço autocrítico sério, né? Porque a esquerda foi para a rua por meses dizendo não vai ter golpe, e teve, né? Então, alguma coisa deu errado nessa tática. Talvez a autoproclamação e simplesmente de gogó dizer que a gente é capaz de impedir coisas que a gente não acumule muito para nada, né? Inclusive impeça a gente depois de analisar por que não fomos capazes de impedir um golpe, né? Mas fato é que a conjuntura, então, era muito evidentemente desfavorável para a esquerda. A esquerda estava no auge da estigmatização da Lava Jato, né? E aí pondo, obviamente, esse elemento de que, como o petismo é a principal força de esquerda do país, qualquer coisa que queima o petismo, né, bate em todo mundo, porque o pessoal na rua olha com uma foice e um martelo e acha que você é petista, né? Não tem, no geral, na população, uma compreensão dos vários matizes que existem dentro da esquerda, etc. Né? Apesar de ser uma correlação de forças extremamente desfavorável, apesar do movimento sindical vir numa baixa de décadas e estar meramente tentando se reerguer, né, nesse processo que, a partir de 2013, as greves se intensificam, mas, ou seja, depois de 20 anos de desmobilização, de apassivamento, de desorganização, de confusão ideológica, né? E aí um parênteses, por que eu digo confusão ideológica? Porque o petismo, bem ou mal, mesmo no seu período, que você pudesse olhar e falar, já era reformista, já tinha vários programas de concepção, mas até chegar na presidência, o petismo ainda cumpriu um papel ideológico mais nítido na sociedade. Porque o petismo dizia, esse é o Partido dos Trabalhadores, aqueles lá são os inimigos dos trabalhadores. Então, mais ou menos, o PT, apesar de suas concepções já reformistas desde o começo, traçava uma linha no chão que ajudava a classe trabalhadora a se orientar politicamente. E daí, quando o PT chega lá e começa a governar em aliança com esses que o PT por 20 anos dizia que eram os inimigos dos trabalhadores, é evidente que isso vai produzir aquele sentimento de traição, aquele sentimento de que é tudo igual então, né? E que vai se agravando ao longo dessa década e meia de governos petistas, a ponto de você ver gente que votou no Lula por anos e hoje vota no Bolsonaro. Né? Isso para mim é um indício muito nítido desse fenômeno. Né? Então, pois bem, Michel Temer governando, nem muita gente lembra, mas antes da reforma trabalhista, o projeto do Temer era o contrário. Porque como é que foi historicamente, né? O Temer aprova a reforma trabalhista e o Bolsonaro só que consegue aprovar a reforma da Previdência. Mas quando o Temer assume, ele coloca como prioridade do governo aprovar a reforma da Previdência. Então essa era a prioridade do Temer. E aí surge então uma mobilização sindical extremamente forte. E aí eu digo extremamente forte porque, né, tem gente que gosta de depreciar. A gente teve em 2017 2 dias de paralisação nacional, que foi em termos quantitativos e de impacto para o capital, as maiores paralisações de um dia da história do país. Isso depois de 30 anos de desmobilização sindical, não dá para virar e falar, ah, mas foi só um dia. Beleza, foi só um dia, evidentemente, não é uma greve geral insurrecional até o fim do capitalismo, né? Mas é um grande passo em frente depois de 20 anos de desmobilização. Um passo em frente tão grande, né, que fez o próprio Temer recuar. O Temer percebe que o debate da Previdência é um debate que tem repercussão na sociedade, que as pessoas entendem, porque deixa muito óbvio, ó, a questão é se você vai conseguir se aposentar ou não antes de morrer, né? Crava uma linha no chão esse debate. Eu era metroviário na época. Toda greve do metrô, a população fica puta, né? Porque, pô, o metroviário já ganha muito, e agora eu não vou conseguir chegar no trabalho, isso só prejudica a população. Isso acontece e isso toda vez a imprensa se vale disso, né, para agitar contra a greve. Pois bem, na greve da paralisação geral dos 2 dias lá em 2017, o impacto ideológico da greve foi tão grande que a própria Folha teve que noticiar, numa nota curta, é verdade, mas noticiou, que surpreendentemente os trabalhadores chegavam na catraca, perguntavam por que está parado, e quando a resposta era por causa da luta contra a reforma da Previdência, as pessoas saíram falando, é isso aí então mesmo, precisa fazer mesmo, porque se não se mexer não vai parar, não vai mudar nada. Porque de repente as pessoas percebiam que aquela minoria de trabalhadores mais organizados, com maiores condições de organização sindical, estava se movendo no interesse não só deles, mas no interesse de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Isso é hegemonia. Não à toa, o Temer percebe que é melhor jogar o debate da Previdência para depois e começar pela reforma trabalhista, que era mais confusa, envolvia 1000 pequenas mudanças, aí tinha o negócio do imposto sindical ainda no meio, que dava para usar para tentar convencer o trabalhador de que algum jeito aquilo ia ser bom para ele, né? Então, para mim, isso é um exemplo muito nítido de como, apesar de uma correlação de forças extremamente desfavorável, de um Congresso Nacional golpista, disposto a aprovar no tratorzão todo tipo de reforma,
Uma mobilização de 2 dias foi capaz de frustrar o plano deles e falar assim, ó, vamos por outro caminho, que esse aqui está fechado. Né? Isso não é pouca coisa. E aí um último exemplo que eu acho que é mais imediato para vocês. Né? Quantas pessoas de esquerda tem na Câmara de Piracicaba? É a maioria? 2 pessoas. Em quantas? Em 23. Pois bem, mas por que a Câmara de Piracicaba aprovou uma lei do despejo zero? Com 2 pessoas de esquerda em 23? Porque através da mobilização popular, do movimento de moradia, da população dos bairros empobrecidos, surgiu um movimento capaz de exercer uma pressão tão grande sobre essa gente que, apesar de serem 2 de esquerda em 23, ou seja, 2 inicialmente já propensos, né? Esperamos, né? Não conheço também quem são esses 2. A gente sabe que até aí o governador da Bahia diz que é de esquerda e tá lá o número do genocídio do povo negro só aumentando, né? Espero que aqui vocês pelo menos tenham 2 pessoas mais combativas aí. E parece que sim, porque uma delas foi inclusive quem propôs a lei em nome dos movimentos populares. Né? Então, mas como foi possível nossa instituições da então a gente passa a entender que a chave da relação de passa por quê? O problema é a capacidade de uma força que ainda é minoria construir de mobilização social, uma força de massa tão ampla que se vai inclusive dobrar essa correção de forças institucional. Né? É evidente que isso não é a solução do mundo, né? Tanto que apesar de tudo isso, essa lei foi judicializada e agora está lá empacada na justiça, que é das instituições do Estado burguês. Você tira a pressão do movimento popular, porque o juiz não tem nada a perder. Né? O prefeito pode até ter medo de não se reeleger, o vereador pode ter medo de se queimar, mas o juiz. Né? A aristocracia moderna. Né? Então, enfim, se torna muito mais difícil, mas nem por isso impossível. Porque não é também como se não tivesse no histórico da luta de classes no Brasil uma série de mobilizações sociais que conseguem botar pressão sobre o STF, sobre os tribunais e reverter decisões. Né? Então, eu já um pouco passo meu tempo para ir concluindo. Eu acho que isso é muito importante para a gente, em especial, no quadro que a gente se encontrou, né, que eu falando, bom, a esquerda está olhando ainda o problema da extrema-direita, primeiro, como um problema desligado do problema do capitalismo, e segundo, como o principal problema. Mas veja, quem está no governo agora não é mais extrema-direita. Na política da privatização dos presídios não é mais extrema-direita. O teto dos gastos não é mais extrema-direita. Então, é uma tarefa pensar nesse quadro, né, que a Jones vai aprofundar um pouco mais imediata, né? Quais são as lições que eles podem nos ensinar e quais erros a gente não pode repetir, né? Eu acho que uma das lições muito visíveis essa conciliação, ela não funciona, porque como vende sua estratégia, esses termos, a gente vai eleger um deputado e um governo, a gente vai fazer coisa da população, a população vai ver a gente para eles, e daí na próxima eleição vai votar mais a gente vai ter mais deputados, portanto vai conseguir fazer mais coisas. Daí na próxima eleição, a população vai ver que a gente é melhor, e assim sucessivamente, até o dia que a gente tiver 50% mais no Congresso Nacional, e aí decreto socialismo e vão para a praia, né? Fato é que essa tática não acumulou força para a esquerda, sim para a direita. Era o Bolsonaro, que era um cara lá, que no primeiro governo Lula era da base aliada, inclusive, um dos grandes vencedores desse processo. Partidos de centro-direita, tipo um republicano. O que eram republicanos na mudança de nome lá atrás? Não era nada na fila do pão, e hoje é uma das principais forças políticas levando o espólio do PSDB no interior do estado de São Paulo. Né? Então quem acumulou forças com essa tática? Infelizmente, parece que o governo está muito convicto em seguir a mesma tática que já se mostrou fracassada. Então se a gente não for capaz, enquanto esquerda radical, de apostar na mobilização popular, de intensificar nossa agitação e de organizar a luta na base, não vai ter ninguém aproveitando esse tais de 4 anos, porque não é por isso que a gente votou no Lula. Eu pelo menos votei nisso, porque me disseram e eu me convenci de que seria melhor, um cenário melhor para desenvolver nossa luta, porque afinal não teria uma repressão tão brutal, o terrorismo fascista tão forte. Então se esse é o motivo que nos trouxe, né, nos fez votar em Lula, aproveitemos esses 4 anos para de fato intensificar a luta social, não só ficar esperando para 4 anos ver quem é o Bolsonaro. É isso, minha gente.
Olá pessoal, boa noite. Primeiro, antes de tudo, agradecer a presença de todo mundo. E aí, eu lá de Recife, sou historiador, educador popular, acho que estou em Piracicaba pela quarta vez, é a quarta ou é a quinta? É a quarta, né? Quarta vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Veja, o Marx, quando ele escreve o livro 18 Brumário, ele começa o livro com uma certa tirada com quem retrata o Napoleão Bonaparte, o Luiz Bonaparte III, como um raio em céu azul, essa expressão que Marx usa. Porque assim, ninguém conhecia o Napoleão III, ninguém sabia quem era. Era uma figura irrelevante e de repente desenrola 6 meses o cara vira presidente e depois imperador da França. Então isso causa, caramba, porra foi essa? Sabe? Se a pessoa tivesse em coma por 1 ano e acordasse depois quando viu, não, tem um novo imperador na França, Napoleão III, você perguntar quem é esse, assim? Então Marx vai tentar no 18 Brumário fazer uma análise de, não é assim um raio em céu azul, não é assim, um cometa desceu do céu. E aí, não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho uma forte percepção que aqui no Brasil o debate sobre como a extrema-direita ganhou força, como o Bolsonaro virou presidente, parece meio isso. Eu já vi gente falando que Bolsonaro se elegeu por culpa do super pop e do CQC. Sem querer absolver a culpa do super pop e do CQC, mas ninguém assiste a Luciana Gimenez, sabe? Não é ali que está o segredo. Eu também já vi gente falando que Bolsonaro se elegeu das redes sociais. Veja, inegavelmente as redes sociais tiveram um papel importante. Mas, por exemplo, a Bolívia também tem redes sociais, também tem internet. Nem por isso apareceu um Bolsonaro lá. A Venezuela também tem internet, nem por isso apareceu um Bolsonaro lá. O Uruguai também tem redes sociais e internet. Inclusive, esses países que eu citei, eu não citei por coincidência, são países que têm, em média, um nível de acesso à internet maior que o nosso. Sabe? E não surgiu um Bolsonaro lá. Então, a ideia das redes sociais é muito fraca. E aí, essa coisa impressionista, essa coisa que ninguém explica muito bem como surgiu o fascismo, ninguém explica muito bem como surgiu o Bolsonaro, ajuda a gente não compreender a ligação entre capitalismo e fascismo e como não dá para combater o fascismo sem ter uma estratégia política revolucionária anticapitalista. E aí eu vou dar um exemplo concreto para vocês, que é o exemplo do crescimento do negócio. Vamos lá. O Brasil, a partir de 1930, né, liderado pelo Getúlio Vargas, o processo de industrialização periférica e independente. Chega ao Brasil com contradições, a partir de 1980, o papel da indústria aumentou na economia brasileira e o papel do latifúndio, o papel da grande fazenda reduziu-se um pouco. Né? A prova disso é que até 1930 a classe dominante está formada basicamente por cafeicultores, né, pelos barões do café, e durante boa parte do século XX eram os industriais, a Fiesp era quem mandava em São Paulo, quem construiu a classe dominante paulista. Beleza, ele passou do que a gente conhece, veio a crise de e inflação dos anos 80. Na época, ele foi presidente. Aí, no último discurso que ele fez como senador, ele foi lá para o Senado e falou que iria enterrar a era Vargas. Queria acabar com o legado de Getúlio Vargas e ia botar o Brasil na modernização, ia criar um Brasil moderno, competitivo, desenvolvido, com livre mercado e por aí vai. Foi o que a FHC fez. Ele foi o grande organizador de um novo modelo econômico do capitalismo independente brasileiro, o que alguns autores da teoria marxista da dependência chamam de nova forma de especialização produtiva. Então o Brasil passa uma brutal desindustrialização, porque ele faz uma abertura comercial violentíssima para trazer mercadorias de fora, para baixar a inflação. Era a época que surgiu a de 99, né, o Xing Ling, como o povo chamava, faz uma abertura comercial violentíssima, que já tinha começado com Collor, uma FHC aprofunda, privatiza uma porrada de indústrias que são fechadas, sai privatizando,
cria uma equiparação artificial entre o dólar e o real, 1 para 1, que o preço do real era assim, que deu uma sensação de poder de compra gigantesco para a população, né? E faz um processo de meter a taxa de juros nas alturas. Porque o Brasil, com todo o projeto econômico do FHC ali no plano real, no começo do governo dele, as indústrias saíam fechando, a gente exportava cada vez menos mercadorias complexas, mas compensava isso com a entrada de dólar, de capital estrangeiro na economia brasileira, porque o Brasil praticava a maior taxa de juros do mundo. Taxa de juros de 20%, 30%, a taxa Selic. Para compensar essa desindustrialização, além de jogar a taxa de juros nas alturas, estimular a especulação financeira, o governo FHC vai e dá um incentivo gigantesco ao agronegócio. Para garantir que se aumente as exportações de café, de cacau, de soja, de laranja, de carne de vaca e por aí vai, para melhorar a balança comercial brasileira e para garantir uma melhora na balança de pagamentos, né? Ou seja, entrar mais dólares do que sai na economia brasileira. Aí tem a Lei Candir, que você deixa de pagar imposto produtos primários para exportação, né? Então, a partir de 1996, você não pagava mais imposto para exportar petróleo bruto, minério de ferro, soja, laranja, carne de vaca e por aí vai. Paga mais imposto. Aí vem o tal de PROER, não PROER das drogas do Brasil, PROER é o Programa de Reestruturação dos Bancos, que ele capitaliza os bancos e dá um incentivo muito grande para bancos ligados ao agronegócio e cria uma série de incentivos fiscais para o latifúndio. Acaba com o imposto sobre lucros e dividendos, reduz o ITR, imposto territorial rural no Brasil. Então dá uma série de privilégios para o latifúndio. O latifúndio começa a se reestruturar e ele ganha um novo impulso porque a partir dos anos 2000 a China estava crescendo 15, 20% por ano. O povo começou a comer mais. O chinês gosta muito de porco, e eles comem soja. Aí o latifúndio, que já estava crescendo no Brasil, ganha um novo impulso com a demanda chinesa. O Brasil começa a exportar rodo, minério de ferro, petróleo, soja e carne para a China, e os caras vão se expandindo. É uma transformação muito importante no campo. Eu tenho até medo de falar essas coisas, porque Gabriel Colombo está olhando para mim, ele é agrônomo, ele está vendo se eu vou errar alguma coisa, né? E aí, o Brasil, uma característica muito forte da concentração de teste, o especulador da terra, ele deixava a parte das minhas terras ociosas, sem utilidade, esperando valorizar. Tudo deve passar por 20 sobre expropriar latifúndios improdutivos. Só que a partir do momento que a por soja, por laranja, por carne de vaca, por essas coisas, começa a crescer tanto que começa a ser cada vez mais lucrativo. Ao invés de você deixar a terra ociosa para depois valorizar, você deixa uma lucro de soja. Você transforma na plantação de celulose. Você vai criar vaca, pecuária. E aí começa uma expansão, uma modernização, uma concentração de capital gigantesco. Só que chega um momento que o latifúndio, que deixa de ser produtivo, se torna cada vez mais produtivo, cada vez mais moderno, importando máquinas, né? Nada é produzido no Brasil, importando fertilizantes, importando máquinas, mas cada vez mais produtivo, mais moderno, com mais tecnologia. Ele começa a ter problemas primeiro com a legislação ambiental, né? Então vamos mudar a legislação ambiental. Aí vem um novo Código Florestal, que foi, na época, o relator foi o Aldo Ribeiro, que era do PCdoB. Veio um novo Código Florestal, vamos afrouxar um pouco. E aí começa a disparar, gente, o número de conflitos no campo. Podem pegar os dados da CPT, Comissão Pastoral da Terra. A Pastoral da Terra mostra que a partir de 2004, o número de pessoas assassinadas no campo começa a crescer. Indígenas, quilombolas, camponeses, comunidades pesqueiras, ribeirinhas, o número de pessoas assassinadas e ameaçadas, o gráfico é isso aqui, ó. Né? Vai crescendo o latifúndio, toma-lhe dinheiro. Né? E aí, governo Lula, governo Dilma, toma-lhe dinheiro.
dinheiro, plano safra, crédito, BNDES, apoio e tal. O governo Dilma, inclusive, chegou a se orgulhar que o Brasil tenha virado o mais exportador do mundo de carne, o segundo mais exportador de café, o terceiro exportador do mundo de cacau, e toma aumento dos conflitos no campo. Só que aí o grau de valorização da atividade do agronegócio chega a um ponto que os caras percebem o seguinte: mano, a gente precisa de mais terra. Só o que a gente tem é pouco. E só os mecanismos de aumento de produtividade via pesquisas da Embrapa, das universidades públicas, é pouco. A gente quer expropriar mais terras. E, de repente, a questão indígena começa a virar um centro do debate nacional. Não sei se vocês já pararam nisso. Em 2015, a questão de propriedade. Aí a gente começa a falar, mas não, estão roubando aqui, e é garimpo legal, e as ONGs, e começa a se disputar a Veja, e a Jovem Pan, e Brasil Paralelo, não sei o que, os indígenas, começa a todo canto. E aí, junto a isso, já vem esses conspiracionistas que estão tomando a Amazônia, aí os militares começam a falar cada vez mais que estão, as ONGs estão tomando a Amazônia, os indígenas estão entregando a Amazônia, e começa, de repente, todo um discurso a se articular contra os indígenas, contra os ambientalistas, contra os quilombolas, e tal, contra qualquer movimento de luta pela terra, uma criminalização do MST e tal. O latifúndio, que cresceu e muito nos últimos anos, se transformou em cada vez mais produtivo, e que hoje é, do ponto de vista produtivo, o setor mais de economia brasileira. Hoje, a produção do agronegócio em termos de uso de máquinas e equipamentos, em termos de crescimento e produtividade, é o centro dinâmico da economia brasileira. Chega um momento em que os caras assumem a conclusão que, para ampliar sua taxa de lucro, eles precisam cada vez mais se apropriar de terras, derrubar a relação ambiental e tirar do meio do caminho o MST, o movimento dos pequenos agricultores, os indígenas, os quilombolas, os camponeses, os ambientalistas. O que eles fazem? Eles apoiam em massa uma iniciativa fascista. Veja, não é algo... Claro que há um trabalho ideológico, necessariamente, gente. Política sempre se faz com um trabalho ideológico, com convencimento. Mas os caras tomaram um caminho que é muito racional. Chegaram assim e falaram assim: não, meu irmão, a gente quer liberdade máxima para ampliar a fronteira agrícola e para a gente manejar a legislação ambiental como a gente quiser, e a gente quer essa variedade de terras que tem vários potencial de mineração, que tem vários potenciais produtivos para a pecuária. Como é que a gente faz? A gente apoia um projeto fascista que garante uma blitzkrieg, uma guerra relâmpago contra a legislação ambiental para indígenas, contra povos originários, e aí vai. E a gente toma tudo. Inclusive, olha que beleza, legitimando milícias privadas, legitimando um armamento geral no campo, para, se a polícia não quiser matar, a gente não mata. Faz muito sentido. Durante 4 anos de governo, Carlos Azevedo, ligado ao agronegócio, ele ficava dizendo: não, que só quem apoia Bolsonaro é bandido, que o verdadeiro agro não apoia Bolsonaro e tal. Não, na verdade, as grandes empresas do agronegócio, elas fazem até uma maquiagem para propaganda de sustentabilidade. Tem para requisitar a União Europeia, para exportação, você tem que se colocar como socialmente, ambientalmente responsável. Então, beleza, tudo certo. Mas veja, o primeiro setor da burguesia brasileira que apoiou o Bolsonaro foi o agro. Foi o primeiro. Antes dos industriais, antes dos banqueiros, antes dos monopólios de comunicação, foi o primeiro. E aí, quando o Bolsonaro diz: no meu governo não vai ter nenhuma terra demarcada de para quilombola. Se isso aí eu poderia fazer um argumento, demonstrar isso para vocês, Forças Armadas, esse exemplo. Se isso é que eu vi
de esquerda. Está comemorando o novo plano. Vocês já ouviram falar disso? Que o governo Lula lançou um plano safra no de 400 um valor recorde comemorando. A gente é um negócio fundo que é bolsonarista. Bolsonaro de 2018, que apoiou em 2022, e que vai transformar, tem mais poder político ainda, para ter uma bancada do agro forte em 2026, para ter mais capacidade de pautar o debate político-cultural, para fazer ainda mais lobby, para fazer ainda mais pressão, para apoiar um marco temporal, para fazer as expropriações em massa de terras indígenas, que vai fazer mais pressão ainda contra o reconhecimento de terras quilombolas, vai fazer mais pressão ainda por desapropriação. Ou seja, o fascismo é um meio de realizar a política da burguesia. Chega nas épocas históricas que a burguesia escolhe que o melhor meio para realizar essa política econômica não é mais que os partidos liberais tradicionais. É formar uma nova forma política ideológica eleitoral que vai dar consequência a esse programa. Tanto é assim, se vocês observarem, o programa que o governo Bolsonaro tentou tocar foi a política do Michel Temer. Não tem não. Há uma futuro, PDF, para isso ali, que o país falava, só pegar as comidas. Não, mas isso, Paulo Guedes, todo o elemento teórico ali do que era apoio para o futuro de Michel Temer foi o presidente Bolsonaro. Você pega que eles defendiam para a Petrobras e pega o que foi feito na Petrobras com o governo Bolsonaro, é esses líderes, o problema ali da burguesia, um golpe que foi realizado a partir de um governo fascista e que, por exemplo, continua. Eu falei isso na rua e, infelizmente, ninguém me perguntou. Eu sustento isso debate com qualquer pessoa. O programa econômico hoje, pelo Fernando Haddad, é majoritariamente uma continuação do programa econômico do Paulo Guedes. Quem duvidar, faça a pergunta, por favor, que eu terei muito prazer em responder. Então, veja, se isso é verdade, gente, isso não significa perder a diferença entre o que é uma organização fascista e uma organização liberal. Não, existe diferença. Sabe? Há diferenças táticas, há diferenças discursivas, há diferenças eleitoral. Mas, em última instância, o que a gente está falando são de duas hidras de uma mesma cabeça. Então, há que se ter uma preocupação de combater o fascismo, combatendo o que lhe fortalece, o que lhe dá fundamento. Eu vou dar outro exemplo para vocês que eu acho muito significativo. Vejo, eu imagino que aqui em São Paulo deve estar bem mais realidade, conheço a realidade de Pernambuco. Mas em Pernambuco, o período de crescimento do fundamentalismo religioso, do ponto de vista da esfera institucional de vereador, e aí, os últimos 16 anos do PS, o evangélica hoje na LEP, a Assembleia Atual, e na Câmara do Recife, né? Pois bem, gente, é muito difícil imaginar que é ruim, que é fazer fascismo. O governo Lula, a partir do ministro Wellington Dias, ter criado uma secretaria para comunidades terapêuticas no Ministério do Desenvolvimento Social e dar milhões para as comunidades terapêuticas. Alguém vai se surpreender que esse dinheiro vai virar influência, vai virar de poder, vai virar de vereador estadual, vai ser prefeito, vai fazer de juventude e tal. Dizer que liberal, que é igual aos dias. O ministro do desenvolvimento social está apoiando a universidade. Eles não estão fazendo um processo. Porque, gente, a única esquerda brasileira é que a gente analisa os nossos fala assim, a direita golpe,
coisa diferente. O exemplo que eu sempre dou. Isso, cara, o outro lutador era muito bom e não nocauteou. Se ele conseguiu fazer um nocaute, é porque a outra pessoa entendeu bem, não estava bem preparado, não foi esquiva, deixou a guarda baixa. Na luta, se um ganha, ele tem. Mas necessariamente serem observados. Essa ação dialética, e percebe que as políticas não fortalecem o fascismo. Há todo um esforço teórico de vários pesquisadores, inclusive para mostrar que antes do falecimento de governos, projetos políticos fascistas, políticas neoliberais aumentaram desemprego, fome, miséria, desigualdade e tal, com a desilusão em massa da população. E depois disso, apareceram projetos fascistas. Para quem é comunista, combater o fascismo significa combater igual medida capitalismo e a burguesia. Ele foi muito animado com um dirigente do pessoal, que ele falou que dava para combater o liberalismo e o fascismo. Não é nem o capitalismo, não é o liberalismo, é até fácil. Dava para combater o fascismo. Eu fiz a pergunta de hoje. Eu falei, não sei se vocês estão sabendo, mas o governo Lula editou em abril desse ano um decreto estimulando a privatização de presídios. Quem está sabendo disso, levanta a mão, por favor. Só para ter uma... Vocês estão bem informados. O governo, em 2016, criou o PPI, não o PPI da Petrobras, o Programa de Parcerias e Investimentos. Era um programa de parcerias público-privadas, PPPs, para saúde, educação, cultura. O Michel Temer não colocou presídio. Atenção. O Michel Temer achou um pouco demais colocar presídio, ele não colocou. Aí, o governo Lula, em abril desse ano, editou um decreto que muda o decreto do Michel Temer e inclui segurança pública e presídio. Em seguida, o BNDES muda sua carteira de investimentos de projetos e coloca segurança pública e presídio. E, com o apoio do governo Lula, com o financiamento do BNDES, começou um movimento de privatização de presídio no Brasil inteiro. O primeiro é o complexo de Erechim, no Rio Grande do Sul. O segundo estudo que está fazendo implementação em Santa Catarina, e o Sul subindo, né? Desgraça. Já. Eu acho que talvez o Tarcísio tenha até meio dedo, porque ele não vai querer dizer que é graças ao governo Lula que está privatizando o poder. Ele vai querer fazer um programa próprio. Mas em vários estados vai vir um ano de privatização do presídio. Valério, não é para criticar isso, não, é? Isso é ou não é parte do fascismo? Porque assim, gente, o Brasil já tem 1 milhão de pessoas. O que vai acontecer se os presídios forem privatizados? Vai ter um estímulo cada vez mais para aprender cada vez mais gente para fazer mão de obra. Porque a Elisa quer lucrar com o número de presos. Porra, se parar de ter preso, ela para de lucrar. Isso não é fortalecer o fascismo. Sabe? Então a gente tem um desafio muito grande, camaradas, que é a minha conclusão, porque eu já estourei o tempo, que é, veja, eu fiquei muito feliz quando o Bolsonaro foi derrotado. Eu tomei uma cachaça da desgraça que eu passei de ressaca, tá ligado? Foi a primeira vez, inclusive, que eu fiquei feliz com alguma coisa relacionada ao nome Lula. Fantástico. Vencemos eleitoralmente. Agora, se a gente entende que o fascismo é uma forma da burguesia fazer política, é uma forma de um regime de exploração do capitalismo, isso está aí. Porque os militares que apoiaram o Bolsonaro estão cada vez mais fortes. Porque os militares que foram dominantes do governo Bolsonaro não sofreram punição nenhuma e estão com sua posição intacta. Porque os monopólios de mídia que apoiaram durante 4 anos o governo Bolsonaro estão com sua posição intacta. E agora o Globo voltou a ser a televisão que mais verbas do governo federal recebe. Porque os mesmos industriais, os mesmos grandes varejistas que apoiaram o governo Bolsonaro, os mesmos banqueiros, estão ganhando rios de dinheiro, ficando cada vez mais fortes. A não ser que a gente ache que o nosso caminho é ficar implorando a cabeção
para um fascista não ganhar. Então, pô, em 2026 a gente vai desesperado fazer campanha contra a Haddad, contra Zema, contra Tarcísio. Mas nesse meio tempo a gente está se fudendo, gente. A gente está com, né, mais de 9% de desemprego. A gente está com os trabalhadores da informalidade. A qualidade do emprego é cada vez pior, o salário é cada vez menor, o custo de vida é cada vez maior, a violência política é cada vez maior, os serviços de saúde, educação, cultura, lazer estão cada vez mais precários. A destruição ambiental avança em ritmo assustador. Eu não sei como é que estão os números aqui, mas no meu estado, Pernambuco, está tendo quase uma epidemia de feminicídio. Está tendo 3 mulheres assassinadas por dia. Tipo, tudo piorando. Tudo fica pior. Então, beleza, do caralho, muito massa que a gente conseguiu derrotar o Bolsonaro nas urnas, mas a gente tem um problema mais profundo. Que é entender que do jeito que a coisa está levando, o Bolsonaro vai ser preso, a extrema-direita sai com o seu poder intacto, porque a base desse poder eleitoral da extrema-direita é a força política, ideológica, cultural e econômica da burguesia. Eles fazem um candidato com facilidade. E vocês acham que não? Não é muito tranquilo, não? Beleza, Bolsonaro é preso, suave. Para ser chato, vou lembrar o seguinte: quando Eduardo Cunha foi preso, eu não comemorei. Eduardo Cunha foi preso, eu já não tinha poder nenhum. Saiu Eduardo Cunha, apareceu um pior, que é Arthur Lira. Saiu o Bolsonaro, aparece outro pior. Que a questão é que Bolsonaro personifica o Brasil. Eu quero que ele seja preso. Por mim, eu faria coisa pior. Não pode falar que pode cadeia. Mas assim, vamos lá profundamente. Por exemplo, o Bolsonaro preso. A gente não que ele privatizou vão ser tomadas de volta. O governo privatizou a refinarias Sabá, é a única refinaria do norte do Brasil. O norte do Brasil tem 9% da população brasileira. Todo o norte do Brasil é abastecido de combustível só por uma refinaria que agora é privada, e o Amazonas paga a maior taxa média de gasolina do Brasil, gente. Foi privatizada pelo governo Bolsonaro em dezembro de 2022, por menos de 1 bilhão. Percebe o desafio que a gente tem? Então, para concluir de verdade, eu falo muito para concluir não falando, né? Isso é um safado que eu tenho. Mas para concluir de verdade, eu acho que se a gente quer ter chance de vencer, a gente precisa primeiro entender bem o inimigo e clarificar o nosso caminho. Se a gente fala que é antifascista, porque virou moda, né? Falar que é antifascista. Sabe o que significa ser antifascista? Significa dizer que você quer enfrentar a classe dominante do país. Acabar consigo. Aí vocês podem pensar assim, cara, deixou vários anos, porque significa esse tratamento, porque significa hegemonia monetária. Isso vai aí o problema é isso. Vamos mudar. Participando com a gente. E, gente, várias perguntas agora. E aí eu queria propor fazer 3 perguntas e depois passar para responder. E aí, se vocês quiserem fazer pergunta direcionada também para algum deles também. Mas se quiserem, pode ir na frente, acho que melhor. Fala aí. Olha, o negócio foram bem em relação à hegemonia. Porque assim, esse relatório que você fez nos anos 90 está muito relacionado até ao ponto que naquele período era como que conseguia se vender para o mundo. Existe um processo também do imperialismo dentro da política que tornou o Brasil que é hoje, né, na potência que é dentro do agronegócio. Aí eu queria saber quais seriam os caminhos de você conseguir nessa armadilha. Talvez o BIC, falamos do BIC, de fato, é um caminho, de maneira esse caminho, você buscar uma indenização, uma capacidade social refinada no Brasil. Eu acho que seria algo de você tornar o
assim, ó, estou aqui com o Bolsonaro para dizer que ó, a ponte do futuro está mantida, né? Então, só para colocar a informação, mas eu tenho que entender essa questão, que a gente não pode esquecer do processo imperialista disso tudo, né? Eu acho que é importante fazer essa análise do imperialismo. Eu esqueço não, né? Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer já. Depois a gente responde. Ô Eric, vê só, eu já falei isso várias vezes no canal, eu tenho uma notícia muito dura para todo mundo, assim. Industrialização só acontece sendo precedido por uma guerra, uma revolução, um golpe de Estado, uma guerra civil. Bom, nunca aconteceu na história da humanidade uma industrialização que não tenha sido precedida por uma guerra, por uma revolução, por uma guerra civil, por um golpe de Estado, tipo aqueles golpes de Estado arregaça quarteirão que reorganiza todo o bloco no poder. Se você pegar a industrialização dos Estados Unidos, a decolagem foi pós-guerra civil. Se você pegar a industrialização foi pós-reunificação do governo Mão de Ferro do Bismarck. Se você pegar a industrialização da França, acontece no contexto pós-Revolução Francesa, todos aqueles processos de invasão napoleônica e tal. Se você pegar a industrialização do Japão, foi pós-reunificação, restauração Meiji e tal, e aí para guerra interna gigantesca contra os serviços feudais que não queriam se modernizar, e aí depois outro salto é a Segunda Guerra Mundial, industrialização da Coreia do Sul e por aí vai. Então veja, essa conversa do governo Lula, Alckmin sobre industrialização, essa conversa, porque há uma confusão proposital que mentem pra gente. Normalmente o professor universitário não dá para confiar muito, né? Mentem pra gente que confunde industrialização com política industrial. São coisas diferentes. E é muito fácil entender a diferença. Por exemplo, se você joga uma pelada no final de semana, você é jogador de futebol profissional? Não. Mas você joga bola, beleza? E se você jogar todo final de semana, certinho e religiosamente, provavelmente você vai melhorando. Você vai começar a chutar melhor, dar um passo melhor e por aí, mas você não vira jogador profissional. Fazer política industrial significa, num quadro dado de uma economia, você fortalecer aqui e ali alguns ramos industriais, mas isso não muda o papel da indústria no complexo geral da economia, nem o papel dessa economia internacional do trabalho. E o melhor exemplo disso é, por exemplo, o primeiro e segundo governo Lula. O primeiro e segundo governo Lula tomou uma decisão muito boa, que é construir as plataformas da Petrobras no Brasil, ao invés de comprar da Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. Isso reativou a indústria naval do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, que estava falida. Você tinha acabado com a indústria naval. E isso gerou, mais de 45 mil empregos, cresceu pra caramba, reativou, veio Copérgia e por aí vai. A indústria naval do governo Lula cresceu a taxas chinesas. O Brasil deixou de passar por um processo de desindustrialização por causa disso? Não. Porque a política fiscal, a política alimentícia, a política monetária, a política de comércio exterior, o papel da divisão internacional do trabalho, a propriedade dos meios de produção, o papel do Estado na economia, nada disso mudou. Então você faz uma política industrial, você rearranja alguns elementos daquela, né, a divisão clássica, né, agricultura, serviços, indústria, você vai alterar um pouquinho, você não faz industrialização. Não existe industrialização sem uma radical mudança do poder político. Que, repito, pode ser uma guerra civil, uma revolução ou um poderoso golpe de Estado. Como foi, por exemplo, a Revolução de 30, na prática foi um golpe de Estado. Né? Se a gente fosse rigoroso com a definição dos termos, revolução, golpe e tal, foi um golpe de Estado que provocou uma radical reorganização do bloco no poder e a partir daí começou o processo de industrialização periférica. Então veja, como é que a gente faz? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ter muita clareza. A vida é dura. Pode parecer meio triste dizer isso. Não vai industrializar não. É merda, né? Mas é verdade, gente. Sabe? Não, mas transição energética é mentira. Não vai ter nenhuma transição energética. Mentira. Ah, não, mas a economia verde é mentira também. As multinacionais da indústria automobilística dominam a economia brasileira. Toda
da infraestrutura do Brasil é pautada na infraestrutura rodoviária para fazer mercado para as multinacionais produtoras de automóvel. Não vai ter transição energética nenhuma, não vai ter nenhuma, não. Isso é conversa. Isso é mentira. Acho que é a primeira coisa, sabe? E aí, veja, industrialização no Brasil é a revolução. Basicamente. Porque para o Brasil se industrializar, é preciso de no mínimo 3 premissas fundamentais. Primeiro, é preciso mudar radicalmente a propriedade da terra para fazer mercado interno, para ter escala, uma reforma agrária radical e o controle sobre os latifúndios mais produtivos para exercer a propriedade das divisas. É preciso estatizar todo o sistema bancário e financeiro para centralizar e planificar o desenvolvimento. E é preciso mudar os meios estratégicos de produção a partir do planejamento centralizado. Isso a gente só faz com a revolução. Agora, é possível enfrentar o latifúndio já com algumas medidas reformistas, mas que ninguém toca. Por exemplo, eu citei o ITR. Alguém aqui sabe o que é o ITR? Quem sabe o que é o ITR? Não vale não, Colombo. Levanta a mão, por favor. ITR. Quem sabe o que é o ITR aqui, gente? Não. O imposto territorial é o imposto que é cobrado das grandes propriedades rurais. É um dos impostos com a alíquota mais baixa do Brasil. É ridículo. O Brasil é o país do latifúndio do mundo. Um ano de ITR corresponde a basicamente um mês de IPTU de São Paulo. Ridículo. Os caras não pagam imposto. Então essa seria uma pauta. Na reforma tributária progressiva, aumentar o ITR. Porra, vocês não são a potência do mundo, vocês não são o celeiro do mundo, vocês são os foda. Não, vamos contribuir mais, porra. Essa seria a primeira medida. A segunda medida, o Haddad, gente. Essa reforma tributária que todo mundo comemorou acabou de constitucionalizar a Lei Candir. A Lei Candir não é uma PEC quando o FHC aprovou. Então, com maioria simples no Congresso, você derrubava. O Haddad acabou de colocar na reforma tributária a Lei Candir na Constituição. Então, a segunda medida era fazer exportador de soja, exportador de minério, exportador de carne de vaca, exportador de laranja, pagar imposto sobre exportação. Não paga. E agora não vai pagar, porque agora a Lei Candir foi funcionalizada. Então, seria a segunda frente de ataque. Perfeito? A terceira frente de ataque importante seria acabar com a isenção tributária para fertilizantes, agrotóxicos, por aí vai, que acabou de ser empurrado também na reforma. Então, o Brasil é o país mais consumidor do mundo e cada vez mais há um movimento de isenção dos venenos. Brasil, quarta frente de luta. Endurecer as medidas de proteção e repressão e acabar com a safadeza que está sendo feita no BNDES. O BNDES é um negócio chamado PPP Florestas. O que é isso? Gabriel Holanda é um grande empresário, a parceria público-privada é uma empresa para administrar. Deu uma empresa a uma floresta. Preserva aí, explora. PPP de floresta, privatizando floresta, gente. Isso é o plano do Paulo Guedes, que não conseguiu ter papel, o Haddad e o mercador conseguiram tirar. PPP de floresta vai conseguir mudar o negócio. Outra coisa seria, dentro do debate da reforma tributária, inclusive, colocar imposto para externalidades ambientais. Então, sua atividade é prejudicial à natureza e à pecuária, pronto, você vai dar um imposto. Se você tem uma pecuária de escala, você tem 5 mil cabeças de gado. Inclusive, a partir disso, pecuarizações. Vai, ao invés de estimular a concentração. Então, essa rede da PDI é assim. Ninguém faz isso. Vamos lá, vamos fazer esse exercício. Gente, vocês conhecem algum deputado federal que faz esse debate de maneira algum deputado fazer sobre como a gente vai responder o fundo. E aí tem outras medidas, porque, por exemplo, se você é exportador de soja, você é exportador de dólar, você tem um ano para converter seu dólar em real, você especula com a moeda, para você ter o melhor momento para você internalizar os seus dólares. Vamos
absurdo. Ele fica um ano especulando com moeda, esperando a melhor taxa de câmbio para transformar a renda do dólar em real. A FHC deixou 6 meses, o aumentou um ano. No segundo mandato. Então, assim, na real, deixa eu falar assim, você conversa, gente. Você conversa, bota bonezinho do MST, aí estão transformando o MST em uma marca correia longa. Então, que você vai para o da América Latina, não, tudo certo, mas o debate sobre reforma agrária popular, que a gente pode ter discordâncias, concordâncias e tal, mais profundo, mas ninguém fala disso. É o bonezinho do MST, arroz orgânico, comida orgânica, sou vegano, nada contra vegano, gosto muito, tenho amigos que são, mas sou vegano e tal, e morreu aí, pô. O debate. E morreu aí o debate, percebe? Não existe enfrentamento real latifúndio. Aí depois vem um discurso cínico que é: a gente não pode fazer nada porque a bancada do agro é muito forte. Claro, porra, que é muito forte. Porque ninguém está dando parte temática aos caras. E os comunistas que deveriam assumir esse papel, algumas organizações estão ficando reboque, por exemplo, do PD ou do PSOL, estão esperando e não tem capacidade de ousadia de visualizar o negócio desse. Então, por exemplo, o que impede a gente de fazer um material legislativo bom, assim, bom, para falar de tributário na para falar que o agro tem crédito subsidiado, para falar que o governo brasileiro está desses 400 bilhões de safras oferecendo a taxa de juros subsidiado nacional, está pagando isso. É que o agro carrega o Brasil, que é uma potência. Quem impede de fazer isso? Para isso você tem que ter uma compreensão que você não pode esperar usar aliados de esquerda. Todo mundo quer ser amigo agora da Cátia Abreu. E acho que defende um quilombola, mas não é errado. Significa, por exemplo, você defender 10 mercantilizar, nacionalizar as terras. Não é funditivo, não. É nacionalizar toda a terra brasileira. Que em alguns aspectos da prática já é nacionalizada, mas é tratado assim nas relações econômicas. Agora não tem força. Porra, pode ser que agora não tenha força. É lógico que não tem. Mas para ter força em algum momento e conseguir pautar isso na massa da classe trabalhadora do campo dessa, a gente precisa começar de algum lugar. Saca? Então, tipo, há uma desconexão entre a necessidade do Brasil, a luta de classes, e o que é a pauta da maioria das esquerdas brasileiras. Porque alguém discorda que hoje o latifúndio é, dentro da classe dominante interna, um dos setores mais reacionários, mais agressivos e cada vez mais poderosos? Ninguém discorda disso. Em paralelo a isso, quantas organizações de esquerda estão desenvolvendo política para enfrentar o latifúndio? A galera só enfrenta: não, índio bom é índio morto, tem que matar de nós. E aí, não sei o quê. Aí o cara sai, fala merda na CPI do MST, machista. Aí fala bosta passando é bom fim e tal. Aí a gente vai, fala, reclama, não sei o quê e tal. Mas um processo pedagógico, político mesmo, de entender o que representa o latifúndio, entender o que representa a renda da terra, a mineração, defender a reestatização da Vale, defender a nacionalização de todas as terras, de acabar com destinar as melhores terras para, em vez de plantar milho e arroz que o povo come, está plantando soja para engordar porco chinês. Esse debate a gente não está fazendo. Isso facilita com o papo. E aí entra a questão do imperialismo. Isso é fundamental e funcional para que o Brasil fique eternamente um país de capitalismo independente e primário exportador, fornecendo gêneros alimentícios e materiais primários para o mercado mundial, do qual a gente está subordinado. Encaixou? Então, quem não combate o latifúndio de maneira radical é um aliado do imperialismo, mesmo que não saiba disso. Não, só acrescentar uma coisa, né? Que eu acho que na tua pergunta ressoa um pouco do que é a conjuntura internacional, né? Que eu acho que a gente, primeiro dando um passo atrás, né? O que é o imperialismo? Predomina na esquerda uma concepção estreita do que é imperialismo, politicista.
Então, ainda mais a gente que sofre sobre a bota dos Yankees há tanto tempo, imperialismo é a política externa dos Estados Unidos, que é agressiva, que invade os outros, que exporta a democracia onde quer que tenha petróleo, né? Então, essa é a imagem que a gente tem do imperialismo. Mas o imperialismo é um sistema, né? Um estágio do capitalismo que tem um caráter sistêmico, né? Já no Brasil, né, Rui Mauro Marini e outros autores vão começar a debater um pouco sobre subimperialismo, né? Fala assim, beleza, o imperialismo contemporâneo ele não tem mais só a potência imperialista em cima e todo o resto é colônia. O imperialismo hoje é uma cadeia mais nuançada. Você tem posições intermediárias nessa cadeia, né? Então o Brasil, que é evidentemente um país dependente, ele também é um país que exporta capitais e que suas empresas estão aí explorando trabalhadores no resto da América Latina, na África, mundo afora, né? Ou, por exemplo, Israel. A ninguém ocorre comparar Israel com os Estados Unidos. Evidentemente, a economia é menor, o poder militar é menor, porém, regionalmente, Israel é uma potência subimperialista no mínimo, né? Então, eu acho que quando a gente consegue ter esse olhar mais nuançado para a cadeia imperialista, e mais, né, quando a gente entender por que é difícil ter olhar. Na metade final do século, a cadeia foi assumindo uma forma bem estabelecida e piramidal, com em oposição ao bloco socialista, Estados Unidos na ponta, o europeu embaixo, e toda uma cadeia muito bem articulada com seus níveis. Né? A partir de 2008, com a crise do capitalismo, essa cadeia imperialista começa a se desagregar. Né? Então tem vários sintomas disso. Por exemplo, o Brexit. Né? Surgiu de um esforço dos países europeus para evitar a guerra. O que a saída da Inglaterra da União Europeia nos diz? Diz que as burguesias da Europa estão começando a se dar cotovelada de novo. Né? Falando assim, opa, pirão é pouco, meu primeiro. Né? A própria Merkel, né, quando o Merkel ainda estava na presença dos Estados Unidos, dizia, olha, a Europa não pode depender tanto da OTAN, a gente precisa criar um exército próprio. Então o que está em jogo desde 2008 para cá também é um processo de desagregação dessa cadeia imperialista e que se reflete de um modo muito nítido nessa perda de hegemonia absoluta dos Estados Unidos. Pois bem, nesse processo começa a surgir um tipo de impressão de que a crise da hegemonia dos Estados Unidos vai levar ao mundo mais multipolar, né? E aí o papel-chave desempenhado por isso é esse conflito na Ucrânia, né? Muita gente acha que se a Rússia ganhar, vai abalar o poder inabalável dos Estados Unidos e vai abrir uma nova era dourada de um mundo mais harmonioso, igualitário, onde os países pequenos vão poder achar um lugar ao sol. Só que, na real, é o contrário, porque essa cadeia imperialista é justamente ela que evita que as grandes potências imperialistas vão para a guerra umas contra as outras, porque elas têm uma divisão de papéis e hierarquias muito bem definidas. Se começa a surgir margem para questionar essa divisão de papéis e hierarquias, o primeiro resultado não é a raspa do tacho subir. O primeiro resultado é o topo da cadeia começar a bater cabeça. Então, na verdade, essa desagregação do imperialismo estadunidense e da hegemonia dele não aponta para um mundo mais multipolar, onde os países menores conseguiram se desenvolver. Aponta para a Terceira Guerra Mundial. É isso que está em jogo. Né? Os caras vão começar a cada vez mais escalar as suas apostas militares, até porque isso cumpre um papel bem funcional num mundo onde o desemprego em massa só cresce. Então, bora usar um monte de trabalhador desempregado de bucha de canhão, né? O militarismo, o fascismo só se intensifica. Então, tá tudo aí se preparando para sociedades cada vez mais militarizadas e, portanto, preparadas para a guerra, né? Então, acho que também é um elemento importante abordar que está na tua pergunta no fundo, porque o discurso da esquerda tem sido esse mundo mais multipolar que pode vir, quem sabe o BRICS não nos permite arranjar um lugar ao sol, né? Eu sou um pouco cético disso. Me parece. Inclusive mais cético ainda pela própria postura do Lula, né? Que é tentar ficar com um pé em cada barco durante a crise, né? Acho muito emblemática a fala que ele fez na cúpula dos BRICS, que é: quem que definiu esse negócio de que o dólar é o dinheiro de todo mundo? A quem interessa isso? Pelo amor de Deus, né? O cara quer criticar a hegemonia dos Estados Unidos, mas sem pisar muito no calo dos Estados Unidos. Todo mundo sabe a quem interessa isso, né? Então, enfim, acho que isso deixa a gente ainda mais cético nessa possibilidade de sequer o Brasil poder aproveitar qualquer janela que possa se abrir e que vai desembocar numa guerra. Talvez se o Brasil resolver investir na indústria bélica, talvez, né? Mas acho que daí também não é a saída que a gente quer. Obrigada, camaradas. Se a gente tiver mais alguma pergunta aí, bora, gente, fazer pergunta.
tenho uma pergunta, na verdade, eu queria aproveitar que o Jones iniciou falando de alguns países vizinhos, né, como o Uruguai, Venezuela. Eu queria que vocês, camaradas, falassem um pouco sobre os riscos do fascismo na Argentina, né, com a Guerra e tudo mais. Saiu a prévia, né, recentemente. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito, porque, para mim, assim, acho que parece que eles seguem aquele mesmo roteiro, né? O fascismo veio no mundo, meio que antissistema e tudo mais. Eu queria ouvir de vocês aí um pouco sobre a respeito. Eu também queria fazer uma pergunta, né, que para o Jones pediu para perguntar, mas é os dois, né, do que fazer, né, e acho que vai para além de uma perspectiva que a gente estava pensando na forma da esquerda se colocar como um todo, né, mas a gente também, o que é possível fazermos, né, muitas vezes a gente enxerga muito pequeno nesse processo da luta política, e vê com muita indiferença ou com muito ceticismo a possibilidade da gente se organizar e ter um efeito real assim, sobre a conjuntura, sobre a luta de classes. Então, para comentar um pouco isso, qual é o processo então possível e necessário de a gente de fato conseguir criar, né, uma força política que não vai ser só para derrotar o neoliberalismo, nem só o fascismo, mas para poder de fato, né, construir o poder popular e conduzir a classe trabalhadora ao poder no nosso país. E aí queria fazer um comentário também, o Jones falou que muitas vezes bate, né, no latifúndio, mas de uma maneira superficial. Acho que a gente teve um exemplo, que a meu ver foi escandaloso essa semana, que foi no assassinato da Bernadette Pacífico, né, que era claramente sofrendo aí, relatando, né, porque ela tinha a defesa da Polícia Militar, pela Secretaria de Segurança e Direitos Humanos, né, da Bahia, foi assassinada, mas tinha relatado lá ameaças de madeireiros antes de ser assassinada, né, passaram em frente à casa dela à noite 3 vezes atirando para o alto. Só que aí a ministra da Igualdade Racial vai e trata a questão, né, a Aniele Franco, como se fosse algo de racismo religioso e oculta totalmente a questão que tinha a ver com a disputa de terras, né, e da questão quilombola de fundo. Então, só para citar que isso é muito latente, é até uma questão que era escancarada, a própria família da Bernadette, né, o próprio quilombo, o advogado comentando a questão da disputa das terras, né, e a ministra da Igualdade Racial vai lá e trata a questão como racismo religioso. Não menosprezando a questão, porque também, né, perpassa por isso, mas o centro ali era uma disputa de terra, como é a luta quilombola, né, de uma maneira geral. Eu tenho uma questão também, que é o seguinte, né, tem um vídeo há algum tempo do Jones que ele fala que muita coisa que o governo Lula fez não é reformismo, porque quando a gente fala de reforma mesmo, a reforma é um negócio que ela é um pouco mais profunda, um pouco mais difícil de desfazer. Então, muita coisa que a gente viu, por exemplo, o Jones dá exemplo da questão da indústria naval com a Petrobras, assim. Que é isso, assim, foi um negocinho ali, mas não chegou a ter um efeito também de reforma. Depois acabou, assim. E aí, trazendo um exemplo, assim, a gente teve o fim da PPI lá, recentemente, da política de preço da Petrobras. E o que aconteceu no fim da PPI, né? O governo, a regra do Temer lá não vale mais. E foi isso. E aí, tanto na época, a pergunta que eu fiz foi, tá, e qual é a regra que vale, então? Porque se não tem regra, vale qualquer coisa. Então, a gente fala que acabou com a PPI, mas continua praticando a mesma política de preço, porque vale tudo, assim, isso não tem regra. E aí a minha questão é que a gente consegue, uma dúvida que eu tenho, porque aí, a partir desse ponto, eu fui conversar com os camaradas, e quando eu falava para ele assim, qual que é a nossa proposta, por exemplo, em relação à política fiscal? É a Revolução Brasileira. E perfeito, é a Revolução Brasileira, só que é muito fácil falar que é a Revolução Brasileira. É a mesma coisa que eu chegar e falar, eu queria que alguma coisa fosse assim. Não é assim, tem um caminho pra gente percorrer da Revolução Brasileira. E hoje, assim, porque a escola vai ser privatizada daqui a pouco, assim. A gente vai conseguir fazer a revolução daqui a pouco, considerando o estado atual de coisas? Então, como que a gente consegue... O que a gente pode ter de proposta, assim, realmente? Para conseguir mediar as contradições do capitalismo, mas sem, obviamente, cair num reformismo puro, sem cair sem perder de perspectiva a visão que a gente tem que ter, que é a construção da Revolução Brasileira, mas não responder para as pessoas
pessoas, a resolução para política de preços é fazer a revolução, assim, porque isso parece muito fácil às vezes. Preguiçoso, né? Sim. Eu acho que é o último, né? Faz aí. Faz aí para nossa. Uma é que o Jones pediu para perguntar, que tem muito prazer em explicar, porque foi que o programa do Haddad é uma continuação do progresso. E a outra é sobre questão militar, que vocês mencionaram, que vieram conversando e esse assunto passou, vocês conversaram sobre as datas. Eu lembro que eu acho que logo depois do primeiro turno, ou do segundo turno, o Lange foi em Campinas fazer uma atividade, a gente chegou a conversar um pouco sobre isso. E aí, agora, em agosto, eu estava com o Ventura, já teve, acho que a gente passou por uma grande chance de enfrentar o poder militar, e o Lúcio ainda está lá, e o nosso fez foi, me parece, até de uma maneira meio teatralizada, mudou o comandante do exército, mudou muita coisa. Gostaria que vocês comentassem o que vocês têm percebido sobre essa prática das pessoas. Bom, por partes. Acho muito boa a tua colocação, Mir, mas eu também penso que às vezes é um dilema que só parece tão complexo porque a gente tem às vezes indisposição de pisar no calo dos outros, sabe? Então, pegar o exemplo que o Jones deu, né? Quando o Jones está falando de nacionalização das terras, o Jones está remetendo a uma polêmica que existe dentro da esquerda brasileira. Então, a maior parte da esquerda brasileira hoje defende uma concepção de reforma agrária que é uma concepção capitalista de reforma agrária, né? Tanto que a gente costuma apresentar isso até em termos de a revolução burguesa não cumpriu as suas tarefas, né? Uma tarefa pendente da modernização e tal. Portanto, essa concepção de reforma agrária é a concepção da reforma parcelar, né? Que significa o quê? Você pegar as terras e dividir em parcelas e criar uma massa de pequenos proprietários privados, pequenos famílias camponesas, cada uma com seu lote de terra, produzindo para o mercado. Evidentemente, isso é melhor que o latifúndio, né, pré-capitalista, porque isso dinamiza a economia. Agora, isso é mais produtivo do que o moderno agronegócio? Dificilmente, né? Para a gente pensar um modelo de produção na mão dos trabalhadores mais eficiente do que o moderno agronegócio, a gente precisa pensar também em criar grandes empresas públicas sob controle dos trabalhadores, utilizando toda essa tecnologia que hoje o moderno agronegócio utiliza, né? Então, por exemplo, para nós faz muito mais sentido falar em nacionalização das terras e não na reforma agrária parcelar, muito menos numa reforma agrária que se limita às terras improdutivas, porque a gente quer as terras produtivas na mão dos trabalhadores. Tá. Mas existe uma grande luta pela nacionalização das terras? Como tal, não. Existem várias disputas no campo por terra. Nada nos impede de nos somar a essa luta, declarando incondicional toda a luta de todo trabalhador que luta por terras, e no interior dessa luta a gente vai defender nossa perspectiva programática. Essas coisas não são descoladas, né? A gente fica falando de nacionalização das terras até o dia que daí sim surge um movimento camponês a favor disso, aí só aí com esse movimento camponês puro, que já defende as coisas que a gente acredita, só aí a gente vai para a luta. Uma outra lógica, que é a maioria dos movimentos defende não isso, defende outra coisa. Então, para poder chegar juntos sem pisar no calo, eu tenho que defender o mesmo que eles já defendem. Saca? Eu acho que tem uma disjunção aí que é muito mais simples, vamos nos somar às lutas que já existem e no interior delas defender massa, mas isso não basta. O próximo passo tem que ser esse, né? Essa é a tarefa dos comunistas, né? O Marx já aponta isso no manifesto. Tem um grande dilema, né? Mas claro, tem dilemas de formulação política, né? No manifesto comunista tem a resposta do que se perguntou, por exemplo, de tributação. É muito simples, que é a abolição de todos os impostos sobre consumo e um único sistema tributário sobre rendimentos extremamente progressivo. Isso é um negócio que o Marx defendia há 150 anos, o Lenin defendia há 150 anos. Né? Então, qual é a dificuldade de defender isso? A grande para defender isso hoje é que a viabilidade da correlação de forças para aprovar um projeto desses no Congresso é muito baixa. Tá,
Mas isso não apelaria para a ampla massa da população trabalhadora e mais, inclusive para os pequenos comerciantes, para os pequenos proprietários, para os pequenos donos de negócio? Né? Você falar assim, olha, a gente vai estabelecer um imposto só sobre rendimentos que vai ser brutalmente progressivo, então você que ganha até 2 pau não paga nada, mas em troca a gente vai abolir todos os impostos sobre consumo. Você vai ver mais, você que é comerciante, você que é trabalhador vai poder consumir melhor, porque a gente sabe que esse sistema tributário que tem no Brasil é o contrário disso que eu estou falando, né? Ele é um sistema que pega muito pouco no rendimento e pega muito no consumo. E com isso, quem que ele prejudica mais são justamente quem consome os bens de primeira necessidade em massa, é a classe trabalhadora, né? Então tem chave de fórmulas, né? Porque a fórmula do Marx, inclusive, quando ele fala do brutalmente progressivo, é justamente para dizer, e no limite expropriar tudo, saca? Então abre uma possibilidade de um debate aí que apresenta uma solução que é algo que está lutado desde hoje para o debate da socialização das terras. Marx não falava que isso era o socialismo, Marx falava que era, inclusive, seria um capitalismo muito mais eficiente, porque você faria da história a renda relativa, né? Você tiraria uma parte enorme da renda da terra, portanto, baratearia a produção agrícola, portanto, né, então ele fala, já está tendo um capitalismo. Estão falando de socialismo ainda aqui. Por que não acaba acontecendo no capitalismo? A burguesia sabe que se bom, eles pegaram todas as propriedades privadas, que impede de fazer agora isso com a indústria também. Isso impede o capitalismo politicamente de adotar essa solução. Né? Mas tem países aí que, inclusive, tem graus mais avançados disso. Né? Então, acho que tem possibilidades da gente formular mediações que, ao mesmo tempo, que dão respostas às lutas imediatas, a um horizonte de uma transformação. O desafio é sair da toque das organizações reformistas, né? Porque nós entendemos qual que já é o centro-esquerda. Então vamos defender isso aí para não soar tão diferente, né? E acaba indo repetindo o que os outros já falam, né? Tem um que o Colombo colocou, assim. Eu acho que a resposta também é evidente que ela tem graus diferentes de abstração, que você falou, né? Eu pegar no geral, vou tentar chegar um pouco no concreto, é onde justamente a diversidade das opções dificulta, né? Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter politicamente nítida nisso, tá, beleza, a gente quer, o que vocês falaram, nasce isso aí, e agora, né? Acho que tem uma primeira coisa que a gente tem como se colocar nessa situação política que a gente vive, né? E a gente tem batido muito nessa tecla da necessidade de uma força política que se apresente como oposição de esquerda ao governo Lula. Por um simples motivo, porque o governo Lula, se a gente já chegou à conclusão que ele está, primeiro um motivo de princípio, né? Se o governo Lula está simplesmente sendo uma continuidade do ponto de vista da política econômica, daquela política econômica que a gente é contra, a gente também tem que ser contra. Isso é uma questão de princípio. Mas tem uma questão tática também, além da questão de princípio. Se a gente sabe que o ajuste fiscal vai pesar sobre os mais pobres, se a gente sabe que Lula vai ser extrema-direita, né? O exemplo dos militares, por exemplo, o PAC agora tem lá a cotinha dos militares no PAC. O Lula repetindo a brilhante ideia de achar que comprando tanque de guerra novo e avião novo vai comprar os militares e neutralizar politicamente eles. Com isso, ele só está injetando mais dinheiro nos golpistas, né? Mas, enfim, se, portanto, né, a política é a mesma, ou pelo menos, né, no conteúdo essencial econômico apresenta essas semelhanças, temos que ser oposição a isso. Mas tem um sentido também. Porque se isso vai pesar mais sobre a classe trabalhadora, se isso vai fortalecer a extrema-direita, é uma irresponsabilidade da esquerda deixar o monopólio da crítica a esse governo nas mãos da extrema-direita. Porque daí o povo vai começar a ser atingido pelos resultados e vai olhar, quem que está criticando isso aí? É só os caras. Então é muito difícil perceber que as pessoas vão falar, bom, se o governo Lula for ruim daqui 4 anos, a única alternativa que eu tenho é votar nesses aqui, porque só esses aqui estavam criticando tudo isso que me prejudicou, né? Então acho que também tem uma medida, aí a esquerda reformista até fala o contrário, né? É irresponsável fazer oposição ao governo do PT, porque isso vai jogar água no moinho da direita. É o contrário, eu tenho dúvida que não tem nada que faça com uma camiseta de foice martelo que vai jogar água no moinho da direita. Porque ninguém vai olhar alguém com a camisa de foice martelo criticando pelo esquerdo o governo e vai falar, o Lula é ruim, vou votar no Bolsonaro. Né? Senão é a
consequência lógica óbvia de ninguém que se apoia dessa oposição de esquerda. Como eu ouvi a galera mais comunista criticando o Lula, acho que eu vou votar no Bolsonaro porque o Lula é ruim, né? Que é a ameaça que eles botam na nossa cabeça. Tipo, se vocês criticarem o Lula mais, vocês vão jogar água no moinho da direita, né? Então acho que primeiro essa necessidade de se situar politicamente, constituir um campo de oposição de esquerda que consiga sinalizar para os trabalhadores que cada vez mais se indignam com essa democracia liberal, com seus impasses, com essa conciliação, etc., etc., que existe uma alternativa que não só a extrema-direita, né? Agora, isso também se combina, e aí eu vou chegar no nível de abstração menor, com tarefas muito práticas que também a esquerda tem renunciado a cumprir, né? Então basta a gente olhar para o caso do Tarcísio aqui em São Paulo. Tem alguma dúvida de que o Tarcísio é quem está melhor posicionado para assumir o legado do Bolsonaro? E pior, ele é muito mais perigoso que o Bolsonaro, porque ele parece sensato, né? Porque ele é o cara que vira, e vazou aquele vídeo recentemente dele na convenção lá com os bolsonaristas, né? E os bolsonaristas falando, não, nós temos que ser contra as medidas tributárias do Lula, porque a gente tem que fazer oposição, por princípio. E o Tarcísio sabe que o princípio maior dele é o lucro da burguesia. Então ele estava falando, não, a direita não pode abrir mão de disputar essa narrativa da reforma tributária porque ela beneficia a burguesia. Então se a direita abrir mão disso, a gente vai deixar esses setores da burguesia felizes com a reforma, felizes com o PT, não com a gente, né? Então o Tarcísio é um cara muito mais habilidoso nesse sentido e que também é um cara que se expõe, portanto, menos a episódios, né, de excessos retóricos absurdos. Tem lá, né, os seus também, né? Todos vêm da mesma caserna, todos vêm da mesma cultura de formação político, social. Então também não é, né, só do ponto de vista da aparência, assim como era o Mourão, né? O Mourão também vendia essa imagem de Mourão é mais sensato que o Bolsonaro e tal. Então tem uma tarefa muito óbvia para a gente aqui no estado de São Paulo, que é desgastar esse governador o máximo possível nos próximos 4 anos. Se a gente não quiser só esperar para daqui 4 anos brigar com ele na urna, nossa tarefa é desde já construir um processo duro de oposição a ele, que quando chegar daqui 4 anos já tem uma consciência social relativamente massiva. Pô, esse Tarcísio é um bosta, saca? O cara tá fechando iniciativas de todo tipo de saúde, educação. Pô, tá de bandeja, cara. O cara acabou com a distribuição de livro didático e tá forçando as famílias a imprimir do próprio bolso. Tá aí de bandeja o material de agitação. É só a gente saber usar. É só não ser uma esquerda como a petista, que prioriza, na Alesp, como é que vai ser a composição, a gente faz um acordo aqui com a direita para poder ter assento na mesa diretora, e daí pensa a tática política do ponto de vista da conciliação, da composição, né? Então acho que essa é uma tarefa política muito imediata nossa. Mas, evidentemente, para dar consequência a tudo isso, né, e quando eu falo de agitação, é óbvio que é importante usar as redes sociais, né? Inclusive, o cara só tá aqui porque ele fez um puta trabalho nas redes sociais primeiro, um monte de gente de Piracicaba ficou sabendo e por isso agora ele está aqui na sua 4ª vez. Então, longe de menosprezar esse trabalho, né? Mas também a gente precisa dar uma consequência para isso, para a ampla massa que não acessa nossos meios de comunicação. Porque ainda temos, por melhor que seja o trabalho de muitos comunicadores, um trabalho razoavelmente nichado, que atinge determinados setores. São setores que já estão indo atrás de formação política, que já têm algum tipo de consciência crítica, etc., né? Então, para a gente conseguir chegar na ampla massa da população trabalhadora, é no tete-a-tete, é na fila do ponto de ônibus, é no local de trabalho, é no local de moradia, né? E para isso a gente precisa se organizar politicamente, né? Fazer brigada de panfletagem, colar lambe, e um trabalho que parece meio inglório, né? Tipo, porque é isso, você vai lá, entrega um monte de panfleto, do monte de panfleto que você entrega, só algumas pessoas param para conversar com você, as outras vão embora, você não sabe se ela leu, se ela jogou fora, né? Mas é esse o trabalho que a gente tem, porque ao mesmo tempo também esse é o trabalho pelo qual a gente torna o comunismo cada vez menos uma coisa abstrata que ninguém nunca viu na vida, e uma coisa mais concreta na vida das pessoas, né? Então, tem aquele mocinho lá tão bacana, Gabriel Colombo, que toda semana tá lá no lugar panfletando. Aí quando a senhorinha que passa ali recebe o panfleto da mão dele, ouviu o pastor falar que comunista é mau e come criancinha, não vai mais ser uma abstração comunista na cabeça dela. Eu conheci um comunista, ele não parecia um cara mau, parecia uma pessoa que come criancinha. E através desse processo você vai conseguindo disputar essas narrativas, essas subjetividades da classe trabalhadora, né? Então a tarefa imediata é nos organizarmos, né? O Gramsci tinha uma frase que ele dizia que
falava: educai-vos, pois precisamos de todo o vosso conhecimento, agitai-vos, pois precisamos de toda a vossa energia, e organizai-vos, pois precisamos de toda a vossa força, né? Eu acho que a principal palavra de ordem da esquerda está resumida nesses 3 motes, né? Sem a nossa capacidade de converter nosso entusiasmo, nossa disposição em trabalho organizado e coletivo, aí tudo que a gente falou aqui, de fato, a gente vai passar os próximos 4 anos reclamando e vai ter a tragédia anunciada e no máximo vai ter o alívio moral, intelectual de dizer: eu já sabia. Mas isso não resolve os dramas da classe trabalhadora brasileira, não é mesmo? Então, mãos à obra. Eu concordando com o Andy, eu vou só fazer um ponto a mais na tua pergunta. Eu acho que existe incompetência e preguiça na falta de formulação, de disputar a política econômica, disputar concepções de reforma. Porque eu vou dar um exemplo concreto, né? Como todo mundo sabe, eu sou militante do PCB em Reconstrução Revolucionária, que se separou da outra parte do PCB, que tá uma briga da porra aí. O outro PCB, o PCB ruim, o PCB que não é tão bom, ele tem um bocado acadêmico, né? De gente pra caralho de serviço social. A galera de serviço social estuda políticas sociais e ganha vida estudando, dando aula, escrevendo sobre, por exemplo, o sistema de seguridade social brasileira. Massa, massa. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, anunciou desde abril que vai enviar, o governo Lula vai enviar em algum momento do segundo semestre uma PEC para acabar com os mínimos constitucionais de saúde e educação. Inicialmente ia ser em agosto, como a votação do novo teto de gastos está demorando, o governo não deve mandar agora em agosto, né, porque teve alterações no Senado, aí volta para a Câmara dos Deputados para votar de novo, né, e o Arthur Lira está segurando. O que era esperado? Era esperado que os nossos profissionais do serviço social, que entendem muito de seguridade social e que podem estudar muito bem um material sobre o que são os mínimos constitucionais para a saúde e para a educação e como é que isso se reflete nas políticas públicas no ente municipal, no ente estadual e no ente federal, fazer alguma coisa. Vão produzir? Vão não. A gente sabe que não vai, né? Não vão não. Tanto é assim, inclusive, no primeiro semestre desse ano, no debate sobre o novo teto de gastos, eu sozinho produzi mais sobre o novo teto de gastos que todo o complexo partidário. Sabe? Então, assim, há um elemento, a ideia de tem gente que você é revolucionário como uma parada meio identitária. Identitária no sentido de você se prender à sua identidade, à sua imagem. Então, sou revolucionário. Logo, não estou preocupado com o posto de saúde, com a escola que vai ser privatizada, com a rodovia que está em concessão, com a política fiscal. Não faço ideia o que é política fiscal e política monetária, porque se eu sou revolucionário, eu só me preocupo com a revolução. Só que veja, as pessoas elas não se mobilizam por abstração, né? Tipo assim, ninguém não, algumas pessoas sim, mas a maioria, a grande massa da classe trabalhadora nunca vai sair na rua se a palavra de ordem for abaixo o capitalismo, viva a ditadura do proletariado. Quando essa for a palavra de ordem, é porque a gente já tomou poder, inclusive, né? Da guerra civil e tal, ok? A lição de casa é com a palavra de ordem contra a negatividade da política, da alienação humana e do estranhamento. É claro que a gente não pode ter formas que diz que o socialismo vai vir, sabe Deus quando. Por exemplo, os camaradas do PCP, português, eles são muito bons em disputar o sindicalismo do caralho e tal, mas a parte revolucionária de socialismo ficou um pouco para sabe Deus quando. Há perigos nisso também. Mas acho que a brasileira não disputa. Meu irmão, todo respeito à história do PSDB e tal, o nível de ignorância de economia política e tal era de tal ordem que o PSDB nas antigas dizia que o problema do governo Hugo Chávez é que o governo Hugo Chávez não deu calote na dívida externa.
A Venezuela nem tinha dívida externa. Tinha. Ou então tem uma galera que hoje em dia também, com todo respeito também, aqui é militante, é honesto, mas tem uma galera da auditoria cidadã da dívida que fala que não tem dinheiro para saúde, para educação, para cultura, para lazer, para moradia, porque o Brasil não fez auditoria da dívida. E o Equador fez e a Grécia fez. Puta que pariu! A dívida da grega e a dívida do Equador são dívidas externas, que eles não têm moeda. A Grécia não tem moeda nacional, é o euro. E o Equador é uma economia dolarizada. A dívida pública é majoritariamente em real, a dívida interna. É totalmente diferente você comparar um país que tem uma dívida externa, uma moeda que ele não emite, que fica subordinado ao ente que emite essa moeda, que no caso, né, a União Europeia, os Estados Unidos, do que a dívida interna. Isso é básico. Até hoje, um bocado de gente nas passeatas de esquerda, ano passado, o candidato a presidente comunista falava que a gente quer fazer auditoria cidadã da dívida, porque 45% do orçamento do brasileiro vai para pagamento da dívida. Isso é falso, isso é mentira, não sabe ler a porra do orçamento. A gente paga por ano, em média, 700 bilhões de juros da dívida, que a cada meio ponto na Selic, a gente paga 50 bilhões a mais de juros da dívida. Mas não é 50%, 45% do orçamento, gente. Porque não dá para somar juros e rolagem da dívida. Porque a rolagem da dívida não é um dinheiro que a gente deixou de usar na saúde e na educação. Rolagem da dívida é o mero mecanismo do Estado emitindo mais títulos, pagando um, jogando no outro, de acordo com o próprio fluxo econômico. Então, assim, há muita preguiça, há muita falta de estudos, há muita compreensão, saca? Então, concordo com tudo isso que o Lando faz, mas, bicho, há uma coisa... Eu fui muito chamado de reformista no passado, é porque ninguém falou na minha frente, né? Porque tem uma certa cultura do corredor e da covardia. Mas ano passado, eu passei o ano inteiro batendo nesse negócio de austeridade, né? E eu falei várias vezes, uma das tarefas centrais da esquerda revolucionária no Brasil era defender a volta do investimento público com força para gerar emprego. Aí, pô, comunista defendendo o investimento público é reformista, né? Mas, bicho, é ou não é um combate tático importante? A defesa do fim da austeridade todo teto de gastos. Era. Tanto é assim que a burguesia conseguiu aprovar um novo teto de gastos. E a burguesia ama o Fernando Haddad porque ele conseguiu operar o novo teto de gastos. Então, não, eu boto fé defender a rede público para a geração de emprego social não é uma pauta revolucionária. É uma pauta que está passando de atenção e que vai totalmente contra a burguesia. Então, por exemplo, não, a gente defende a política fiscal, que não é a política fiscal com métodos do Estado, mas uma política fiscal fixada com objetivos estratégicos. Então, o Estado pode gastar o quanto quiser dentro de uma certa estabilidade de inflação, de taxa de câmbio e tal, para cumprir objetivos, como, por exemplo, acabar com o analfabetismo e construir escolas públicas e dignas no Brasil inteiro. Isso é revolucionário? Isso não é. Mas isso consegue mobilizar muita gente. Isso seria um golpe muito importante no setor privado da educação, que é promotor do bolsonarismo, que apoia Tarcísio. Vai ver o FEDER, né? O secretário aí da educação dele. Então, concordo com tudo que ele falou, mas eu acrescento. Há um certo identitarismo, que é: sou revolucionário, logo não preciso saber de porra nenhuma, porque eu defendo a revolução. Porque a campanha aqui em São Paulo, liderada pelo Colombo, foi candidato a governo, foi tão foda. Porque o Colombo, debatendo socialismo, poder popular, organização da classe trabalhadora e não sei o quê, ele sabia debater o problema do transporte, o problema da fome, e a educação, e a saúde, o orçamento, e a moradia, e quanto é que está indo para cada área. Modéstia à parte, eu também acho que consegui fazer isso muito bem em Pernambuco, e foi isso que encantou a galera, porra. Que teve uma entrevista na Rede Globo que a moça ficou falando: mas de onde vem o dinheiro? Eu dizia: não, vem o dinheiro daqui, ó. O orçamento pernambucano é isso, são 44 bilhões de reais, vai tanto para tanto, tem isso aqui de exoneração fiscal, isenção fiscal, não sei o quê. Aí, eita porra. Teve até uma entrevista que eu dei para uma rádio, o bicho era um reacionário, fascistoide. A primeira pergunta que ele fez para mim foi se eu rezo. Você reza? E ele terminou a entrevista me elogiando. Eu fiquei muito impressionado. Você é uma pessoa muito preparada. Parabéns.
gostei muito, tal. Tipo, isso é um elemento, inclusive, de conquistar as pessoas. Dito isso, o Paulo Guedes é um imbecil. Só que porque o Paulo Guedes é imbecil, a galera deixou de tratar como se o Paulo Guedes não tivesse um projeto de país, de gestão do capitalismo. E ele tinha. Veja, qual era a lógica do Paulo Guedes? Muito bem articulada. O que garante desenvolvimento é o mercado privado. Então vamos tirar o Estado o máximo possível. E o que for de empresa pública funciona de acordo com a dinâmica concorrencial do mercado privado. Essa é a primeira dinâmica. Então, o mercado privado como senhor do desenvolvimento econômico da organização da economia. Isso está em curso no Brasil. Prova disso. Em nenhum momento, e nem vai acontecer, os bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil, estão sendo usados para baixar a taxa de juros no cheque especial, no cartão de crédito, no crédito ao consumidor, no financiamento. Pelo contrário, a Caixa e o Banco do Brasil funcionam a taxas de juros iguais ou até piores que os bancos privados. Inclusive, os níveis de lucratividade e rentabilidade da Caixa e do Banco do Brasil estão disparando. Então o Paulo Guedes, claro, vem aquele negócio de privatizar tudo e arrecadar 1 trilhão, beleza, o Haddad não defende privatizar tudo e tal, mas o que existe de empresa pública, ela funciona dentro da lógica do mercado privado. Então ela é pública formalmente, do ponto de vista jurídico, mas ela não está atuando a contrarrasto das dinâmicas do mercado privado. A prova disso é a Petrobras, o PPI, que está valendo. Percebe? Então essa primeira dimensão. Junto dessa dimensão, para o mercado privado realmente conseguir funcionar bem e liderar o desenvolvimento, não basta só você tirar o estado da produção, você privatizar ou você mercantilizar o funcionamento de empresas públicas. É necessário você reduzir paulatinamente o gasto público, o Estado não ter déficit, para aí passar um sinal de responsabilidade fiscal, de estabilidade das contas públicas, de equilíbrio fiscal, porque isso vai dar uma segurança macroeconômica para os agentes privados investirem. E é o investimento privado o motor da economia. Esse controle do gasto público, essa restrição do gasto público, esse equilíbrio fiscal, vai inclusive melhorar as expectativas de mercado e baixar a médio e longo prazo a taxa de juros. Baixando a médio e longo prazo a taxa de juros, você tem mais estímulo para o investimento privado. Novo teto de gastos. Novo teto de gastos diminui o Estado brasileiro. Os próximos dias deprime o investimento público. Aí quando você depois de aprovar um novo teto de gastos, você aprova um pacote de PPI de parceria privada para reduzir o Estado. Junto a isso, você aprova um pacote de incentivo ao crédito que facilita a pessoa pegar 2, 3 empréstimos com a mesma casa, que facilita o banco tomar sua casa, tomar seu carro, que facilita leilão de propriedade, tomada de banco e tal, para estimular o crédito privado. Porque não tem que ter crédito público, tem que facilitar o crédito privado. Junto a isso, você não toma medidas estruturais que aumentem o custo da força de trabalho. Pelo contrário, então não vamos mexer na contra-reforma trabalhista. E para completar, você sai fazendo mudanças de regulamentação no mercado que facilite cada vez mais o processo de expansão e centralização do capital. Então, por exemplo, nesse momento está sendo debatido no Brasil, nesse momento, acabar com parcelado sem juros no cartão de crédito. Não sei se vocês estão acompanhando isso. 70% das compras no cartão de crédito são no parcelado sem juros. A Febraban chegou com a Haddad e falou assim: ei bicho, na moral, é melhor acabar com isso aí, porque tem muito inadimplência, é isso que deixa o crédito mais barato. Se vocês acabarem com isso aí, a gente vai conseguir oferecer um crédito mais barato, vai ter mais crédito na praça, mais crédito, mais investimento, mais crescimento econômico. O Brasil vai virar uma potência. Então todos os fundamentos de política macroeconômica do Haddad são iguais ao do Paulo Guedes. A diferença é que o Paulo Guedes é fascista, imbecil, escroto, lixoso. E o Haddad, porra, é vegetariano, toca Beatles, anda de bike, bebia catuaba selvagem e tal. Porra, fofo pra caralho. Dá pra levar um murro, fofíssimo e tal. Mas toda a concepção de projeto de país
fundamento. Meu irmão, tem uma coisa que é reveladora. Eu tentei dar destaque para isso, mas infelizmente eu fui o único que circulou isso. Tem uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na época do novo teto de gastos, da votação. Aí a deputada do PSOL do Rio Grande do Sul, a Fernanda Melchiona, ela vai confrontar o Haddad. Ela fala assim: ministro, o governo Lula, 1 e 2, a média de crescimento do gasto público ao ano foi 5,7% ao ano do PIB. Com o novo teto de gastos, o gasto público vai crescer só, no melhor dos cenários, 2,5% do PIB ao ano. Isso é um absurdo, vai ter menos dinheiro do que o governo Lula 1 e 2 para fazer política pública para saúde, para educação, para cultura, para lazer, para meio ambiente, para moradia e tal. Aí o Haddad, na hora de responder, o Haddad disse textualmente, está lá no YouTube da TV Câmara, está lá no meu canal no YouTube, porque eu fiz um react, o Haddad disse textualmente: agora não é o momento do Estado assumir protagonismo e gastar muito como no passado. Agora é o momento do investimento privado. Precisamos baixar a taxa de juros para o investimento privado vir. Ele explicitou que o projeto dele é baixar o gasto público, reduzir o tamanho do Estado, para que isso baixa a taxa de juros, e a partir disso vai estimular o investimento privado, e o investimento privado vai salvar o Brasil, pô. É o mesmo projeto do Paulo Guedes. Claro, com menos bizarrice, com menos escrotice, com menos tudo isso. Eu acho que, por exemplo, o Haddad não é corrupto. Paulo Guedes era um ladrãozinho, um safado, mafioso, vendeu uma carteira de crédito do BTG por 10%, vendeu uma carteira de crédito do Banco do Brasil para o BTG por 10% do valor. Paulo Guedes, mafioso, ladrão, fascina. O Haddad parece que não é corrupto e tal, sei lá. Quem sabe dê para tomar uma cerveja com o Haddad. Eu não tomaria, particularmente, porque eu não gosto de liberal. Mas assim, quem sabe dê e tal. Mas é a mesma concepção do país, gente, é o mesmo projeto do país. A esquerda brasileira, ela é muito ligada à dimensão estética. Então, se você parecer de esquerda, se você botar um bonezinho do MST, você tocar um violão, você falar mulher é gente, negro é gente, LGBT é gente, respeita as pessoas, a galera já vai achar que você é de esquerda. Pô. Você não precisa nem se esforçar muito. Mas é o mesmo projeto do país. Sendo que o Paulo Guedes é mais eficiente. Porque veja, repito, gente, tem um vídeo também no meu canal para provar. Não acreditem em mim. Depois olha em casa. Neoliberalismo e privatização de presídio. Eu botei na tela o decreto do governo Lula e o decreto do golpista do Michel Temer. E eu mostro que o Temer, no programa de privatização de PPI, não colocou presídio. O Lula fez um decreto para colocar presídio. E aí tem um projeto gigantesco de privatização de presídio, de parque, de reserva ambiental, de escola, unidade básica de saúde. É um programa de dimensão que é o maior programa de privatização de políticas públicas desde a reforma do Estado de Bessa Pereira em 97, 98. É um negócio que o Temer não conseguiu fazer, o Paulo Guedes não conseguiu fazer. O maior programa de privatização de políticas públicas do Brasil nos últimos 25 anos é sendo operado pelo Fernando Haddad, a mando do presidente Lula, que é o chefe, que ele manda. Não? Então por isso que eu digo que é o mesmo projeto. As pessoas se escandalizam, ficam dizendo, mas vamos debater aqui a economia política, a política fiscal, política monetária, concepção de desenvolvimento, política de juros, é a mesma. Por fim, para terminar, eu vou ficar devendo a pergunta dos militares, porque eu quero muito beber uma cerveja. Então vou responder a pergunta do Milei. Ontem, quando eu debati com o Valério Arcari, foi maravilhoso, divertidíssimo. Ele ficou vermelho, com raiva, começou a gritar. Já vai estar no YouTube. Eu falei uma coisa pro Valério Arcari e ele ficou indignado, que é como se eu estivesse minimizando o perigo que é o Milei. Que é o seguinte: o governo do Alberto Fernandes é o pior governo peronista da história. Assim, esse governo é desastroso. Desastroso. Dentre outras coisas, porque foi o que o Alberto Fernandes fez? O Macri, desmoralizado na Argentina, desmoralizado. Só que o Macri tinha contraído uma dívida de 50 bilhões com o FMI, de dólares.
30 bilhões de dólares. E a economia argentina já é uma economia muito dolarizada. Na prática, inclusive, a Argentina é uma economia bimonetária, né? Economia muito dolarizada, então é uma memória inflacionária muito grande. E aí foi que o Macri fez? Endividou a Argentina e colocou rodada de pagamentos da dívida externa em dólar, que sugavam todas as divisas do país. E aí todo o processo de oscilação do preço das commodities, que a Argentina é basicamente isso hoje, né? Fazendo exportação de soja, de carne de gado e tal, e a redução da entrada de dólares na economia ia causar escassez de divisa, aumento da inflação, vários problemas e tal. Qual era a alternativa que se tinha? Meu irmão, não reconhecer a dívida, agora sim, uma auditoria da dívida externa e uma suspensão da dívida e renegociar, e para isso o BRICS serviria, e renegociar, por exemplo, para evitar uma descapitalização da economia de dólares e a inflação, o empréstimo em melhores condições, melhores situações com a China. Foi o que o Alberto Fernandes fez. Ele aceita a dívida do Macri e decide pagá-la. Dali em diante acabou o governo, meu amigo. Acabou. Porque redução da pobreza, redução da miséria, geração de emprego, combate à fome, meu irmão, foi tudo pífio, foi tudo ridículo, porque passou 4 anos lidando com a situação econômica no limite, lidando com escassez de divisa, com crescimento da inflação, com evasão de divisas, inclusive, com processo de mercado paralelo, né, o que se chamava antigamente de mercado negro de dólar. Então, assim, uma economia bimonetária em que a especulação, a relação peso-dólar, a cotação oficial não tinha relação nenhuma com a cotação real. Então, um índice de inflação oficial nas alturas, uma inflação real muito maior que a da economia bimonetária. E eles decidiram gerir isso. Aí quando a gente fala que o Milei vem depois disso, gente, não é para dizer que não é perigoso. É perigoso. Eu acho que, inclusive, que vai ganhar. É entre nós, viu? Eu acho que vai ganhar. Mas não é. Mas veja, como foi que chegou no Milei? Não sei aqui quem tem experiência de militância e tal, mas a gente passou a vida dizendo assim, porra, a Argentina fez um trabalho muito bom de memória sobre a ditadura militar deles, né? Na Argentina não se cria um Bolsonaro. Oi? Na Argentina não se cria um Bolsonaro. A gente ouviu muito isso aqui em 2018 e 2019. Na Argentina eles puniram os torturadores. Na Argentina os generais foram presos. Lá não se cria um Bolsonaro. E até então era verdade, não é que era mentira. Era verdade, não se criava um Bolsonaro. Que porra foi que aconteceu que no país da Praça das Mães de Maio, no país que o filme mais famoso é um filme descendo o pau na ditadura, O Segredo de Seus Olhos, filme fantástico, maravilhoso, quem não assistiu, veja. O país que lançou esse filme agora, 1980 e quanto mesmo? 1985. Nesse país o Milei vai ganhar. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi o pior governo peronista da história, gente. O peronismo tem mais de 50 anos. Percebe? Então o Macri ganha o Alberto Fernandes ganha denunciando o entreguismo do Macri, denunciando o acordo com o FMI, denunciando o endividamento da Argentina, denunciando o aumento do custo de vida, denunciando a inflação. Depois ele rompe tudo que ele falou na eleição, pratica um estelionato eleitoral gigantesco, a vida do povo se afunda cada vez mais. E aí depois não quer que se tenha reação nenhuma. Aí o peronismo bota o ministro da economia para ser o candidato do governo. Porra, a economia tá uma merda, porra. E tipo assim, o Sérgio Massa é uma bosta, né? É uma burocratazinha de 5ª categoria. É tipo assim, o Rui Costa candidato a presidente. Se a gente fosse comparar. Na real, inclusive, eu acho que ele é até pior que o Rui Costa, porque o Rui Costa não sabe falar em público, é como se fosse o Aloysio Mercadante. Tá piorando. Candidato a presidente, sabe? Assim, na moral, tem tudo pra perder, pô. Só que aí, frente a esse fenômeno, se cria uma coisa que é, meu Deus, Milei é a prova que o fascismo está cada vez mais forte em todo canto. Por isso precisamos ser mais pelego. Não, porra, tem que explicar por quê. Um Milei que ninguém conhecia,
cara irrelevante. Na Argentina, o país que provavelmente fez a melhor política de memória da América do Sul, expulsou a ditadura, conseguiu entrar nesse buraco e tem uma explicação. O peronismo, ele escolheu praticar o maior estelionato eleitoral da história recente da Argentina. Tanto é assim, sabendo disso, que foi a Cristina Kirchner fez nos últimos 2 anos. Cristina Kirchner fingiu que nem estava no governo, pô. Ela começou a criticar Alberto Fernandes, soltar umas cartinhas públicas, não aparecia mais em cerimônia e tal. Os peronistas sabiam tanto que ia dar merda que a Cristina Kirchner se afastou. Aí, o que foi que a Cristina também fez agora? O bicho lá, economista, empresários, bicho, e não por outras áreas peronistas. Porque sabe que o candidato peronista vai perder. Esse rapaz que eu acabei de chamar para concorrer ao governo que provavelmente vai ganhar, aí vai acabando com o Milei, queima agora o Sérgio Massa, e aí o aliado da Cristina Kirchner vira governador de Buenos Aires e a posição vota como presidente. Então, eles fizeram um processo do governo está enterrando o país, enterrando a classe trabalhadora, e sabendo que fosse candidato peronista, aí eu vou chegar. Eu falei desse, vou dizer assim, que é um fascista, um perigo, todo mundo junto, não sai da contra ele. Não vou dizer que ele é um fascista, um perigo, um fascista, um genocida, e tal. Mas pera aí, menino. Aí não tem responsabilidade nenhuma, não. Mas o presidente tem que ficar passando 4 anos no governo, mas a política do país. E não tem responsabilidade nenhuma, não, é? Sabe? Tipo, o que é, bicho? Assim, eu acho que ele vai ganhar. Eu acho que ele vai ganhar. Eu já faço essa previsão agora. O Castro vai ganhar no Chile. Depois do Boric. Do Constante. Vai ganhar no Chile. Sabe? Tipo, não é possível que a gente tem um fenômeno fascista no Brasil, tem um na boca no Chile, tem outro na boca, tem um do fascismo também no Uruguai. A Keiko Fujimori já é neofascista há 200 anos, já foi 2 vezes vice da eleição presidencial. O Fujimorismo é cada vez mais forte no Peru. Aí isso acontece em todo canto e a gente acha que o problema é que a gente defende pouco a democracia e a democracia. Pelo amor de Deus, pô. Não precisa não. Acho que eu falei demais, né? Eu me empolguei mas de maneira geral é isso. Acho que a gente se fudeu de novo, basicamente. A parte boa, pelo menos, tá fumando aí?